que estão, meus irmãos, vivendo de qualquer maneira, que estão, meus irmãos, pulando, saltando, fazendo, meus irmãos, as suas festas, mas são, meus irmãos, momentos, são apenas momentos. Eles não sentem, meus irmãos, o Espírito Santo em sua vida, porque aquele que sente o Espírito Santo em sua vida, ele tem que abandonar os seus pecados. Somente tem o Espírito Santo, meus irmãos, aqueles que abandonou o pecado. E nós sabemos, meus irmãos, que tem milhares de homens e mulheres que ainda não abandonou o seu pecado. Ô pastor, mas aquele homem lá, ele é pastor, ele é crente. É crente, meus irmãos, mas não foi lavado, remido no sangue do Cordeiro. É crente, mas não foi, meus irmãos, libertado. Ainda está com o pé dentro e outro fora. Ainda está, meus irmãos, vivendo as suas regalias, os seus desejos carnais. Sabemos que Jesus veio nesta terra, meus irmãos, e viveu em espírito diante de Deus. Aleluia! Sendo, meus irmãos, Ele próprio sendo Deus, mas Ele viveu como nós vivemos aqui. Ele viveu como homem, mas guardou a palavra, guardou a doutrina, guardou, meus irmãos, a santificação do seu corpo diante de Deus. Aleluia, Jesus! E Ele nos ensinou, meus irmãos, que nós devemos viver nesta terra em espírito e em verdade. Não podemos viver na mentira, não podemos viver no engano, não podemos viver na falsidade. E o que mais tem hoje, meus irmãos, é falso. O que mais tem hoje é falso. Homens, meus irmãos, que chegam aí na igreja, aceitam Jesus, daqui a pouquinho está abrindo o ministério, está lá, meus irmãos, não passou, meus irmãos, pelo ministério da oração, não passou pelos ensinamentos, ali vai lá, meus irmãos, e abre as portas para o pecado. Por isso que nós estamos vendo a maioria das igrejas hoje, com as mulheres, meus irmãos, tudo pintada, rebocada, mulheres, meus irmãos, divorciadas, homens que estão, meus irmãos, usando os celulares para, meus irmãos, praticar o pecado, a vaidade, e estão no altar pregando. Estão pregando, meus irmãos. Como que você vai receber a oração de um pastor que está vivendo, meus irmãos, com o coração na vaidade do mundo, nas regalias que o mundo oferece? Tem que haver uma resignação total. Tem, meus irmãos, que deixar o nosso eu. Temos que abandonar, meus irmãos, tudo aquilo que impede nós entrar nos céus. Tem que abandonar, meus irmãos. E o que nós vemos nos dias de hoje, que a maioria, meus irmãos, não abandonou o pecado. A maioria, meus irmãos, não concorda que as vaidades são pecado, que os desejos carnais são pecado. Eles acham, meus irmãos, que somente é pecado matar e roubar. Não, tem muitas coisas aí, meus irmãos. É como o Senhor Jesus disse, que os fariseus na época, meus irmãos, eles davam o dízimo do hortelão, davam, meus irmãos, o dízimo da salsa, das coisas simples, mas não vivia, não guardava a palavra de Deus. Era fiel, meus irmãos, em alguma coisa, mas não era fiel a Deus. Então é o que nós estamos vendo nesses últimos dias. A maioria estão, meus irmãos, pregando. Mas pode pregar em pecado, pastor? Pode pregar. Pode pregar, meus irmãos, em adultério. Pode pregar, meus irmãos, jogando futebol, jogando sinuca, né? Tem tantos pastores por aí viciados na sinuca, viciados no futebol. Tem muitos, meus irmãos, muitos, milhares deles. Mas pode subir no altar e pregar? Pode, nas igrejas mundanas pode fazer tudo. Só não pode entrar nos céus. Aleluia. Lá, meus irmãos, eu digo, não poderão entrar na mansão celestial. Vai haver uma surpresa muito grande, meus irmãos, naquele dia, porque esses pastores, meus irmãos, batem no peito, que eles têm, meus irmãos, pregado, que eles têm estudado a teologia, a ciência, são homens, meus irmãos, sabidos, faz as pessoas chorarem,
Meus irmãos, tem alguns que até desmaia. Um dia, meus irmãos, estavam assistindo um vídeo de um pregador lá em Santa Catarina. De repente, meus irmãos, o irmão caiu lá, levaram ele por cima do povo. Os irmãos passou ele por cima do povo e levou lá na frente. Desmaiou de tanto sentir, meus irmãos. Mas o que sente, meu Deus? Com a palavra que não traz a verdade. O que sente, meus irmãos? O que sente com a palavra que não traz, meus irmãos, a salvação? Eles não pregam, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Eu sei, meus irmãos, que tem capítulo na Bíblia que eles não podem pregar, porque se eles pregarem, eles vão estar pregando contra si mesmo, e eles não podem pregar, meus irmãos. Aleluia! Eles precisam, meus irmãos, estudar, meus irmãos, o texto, precisa estudar os livros, precisa buscar na teologia, para que possa, meus irmãos, trazer uma mensagem. Oh, glórias a Deus! É bom, eu não estou dizendo que você não pode estudar a teologia, não, pode sim, meus irmãos, mas você nunca pode abandonar o Espírito Santo na sua vida, por causa da teologia, e é o que muitos estão vivendo aí fora. Eles abandonaram o Espírito Santo, meus irmãos. Eles acham que eles sabem mais, meus irmãos, sabem mais do que o Espírito Santo. Estão abrindo as portas, meus irmãos, dos céus. Eles estão abrindo as portas dos céus, meus irmãos, dizendo que o povo pode subir aos céus, que Deus só quer o teu coração. Saiba de uma coisa, meus irmãos, Deus não é açougueiro, aleluia. Ele te criou de corpo, alma e espírito, e para nós, meus irmãos, um dia subir aos céus, temos que santificar a nossa carne. A maioria hoje, meus irmãos, estão na prostituição, estão no adultério, no sexualismo. Somente isso, meus irmãos, está na mente dessas pessoas. Eles vão, meus irmãos, para a igreja, mas não vivem diante do Senhor Jesus, não vivem na oração, não vivem na consagração, não vivem, meus irmãos, em espírito e em verdade. A maioria estão mentindo a si mesmo, estão enganando a si mesmo, mas não conseguem enganar o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo sabe aonde você pisou no dia de hoje. O Espírito Santo sabe o que você pensou no dia de hoje. Ele sabe, meus irmãos, o que eu pensei hoje. Ele sabe aonde eu coloquei a planta dos meus pés hoje. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, toda majestade seja dada ao Pai, seja dada ao Filho, seja dada ao Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, que tem nos ajudado, meus irmãos. Deus nunca nos deixou só, aleluia. Ele criou, meus irmãos, um jardim do Éden, criou o homem e a mulher ali, e esteve ali com eles, esteve ali, meus irmãos, nunca abandonou. E quando, meus irmãos, aleluia, Ele precisou enviar Jesus, Ele voltou, meus irmãos, para os céus e enviou Jesus Cristo, aleluia, para vir, meus irmãos, viver como homem, viver, meus irmãos, as mesmas dores. Jesus, meus irmãos, quando Ele desceu aqui na terra, que nasceu de Virgem Maria, escolhida por Deus, Ele não viveu como Deus aqui, meus irmãos, não. Jesus não viveu como Deus aqui, não. Ele viveu como nós vivemos, porque diz a palavra do Senhor que Ele viveu, meus irmãos, as mesmas paixões que nós temos, que nós sentimos. Ele sentiu, mas Ele dominou a sua carne. Ele viveu, meus irmãos, como Santo de Deus, aleluia, como o próprio Deus aqui na terra. Ele viveu, meus irmãos, em espírito e em verdade. Aleluia, oh glória a Deus. E Ele diz, meus irmãos, aos apóstolos, que eles poderiam, meus irmãos, sair, pregar a palavra,
de 2 em 2, saiam pregar a minha palavra, aleluia, e vocês poderão orar para os enfermos, curarão, poderão orar para os paralíticos, poderão curar os mudos, os surdos, os cegos, poderão, meus irmãos, libertar os oprimidos por Satanás. E os apóstolos saíram, meus irmãos, saíram a pregar a palavra de Deus e expulsaram o demônio, curaram os enfermos, voltaram todo contente, alegre, feliz. E eles diziam ao Senhor Jesus: Senhor, os demônios nos obedecem, nós expulsamos o demônio, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Mas sabe o que Jesus disse para eles? Não alegreis por isto, alegrai-vos por ter os vossos nomes escritos lá no céu, no livro da vida. E hoje nós estamos vendo tanta gambiarra em cima dos altares, meus irmãos. Homens, meus irmãos, pregando, combinando com as pessoas. Eu estou vendo isso, meus irmãos, tá? Para todo mundo ver. Combinando com a pessoa, pagando para ela, para que ele possa, meus irmãos, fazer milagres falsos, para que o nome dele cresça, que a igreja cresça. Por isso que você vê as igrejas com 8 milhões de pessoas dentro da igreja, 5 milhões de pessoas dentro da igreja. Meus irmãos, igrejas grandes, pastores, meus irmãos, que pregam a teologia, que pregam, meus irmãos, aquela palavra que faz você chorar. Meus irmãos, eles pregam, meus irmãos, desde a sandália até o fio de cabelo, prega tudo, meus irmãos, mas sem, meus irmãos, a graça do Espírito Santo. Mas como que o pastor Bonfim fala isso? Porque pelo fruto conhece a árvore, irmão. Pelo fruto nós conhecemos a árvore, se ela é boa, se ela é mal. Aleluia, glória a Deus. Precisamos abrir nossa mente para conhecer, meus irmãos. Tem muitos falsos profetas hoje. Tem jovens aí, meus irmãos, tem jovens aí que correram para a igreja, e ali, meus irmãos, não seguiram a igreja, não seguiram, meus irmãos, os mandamentos, não viveram como membro, mas entraram na internet. A internet abriu um espaço, meus irmãos, terrível, para que eles possam pecar contra Deus. E ali, meus irmãos, eles pegam óleo de azeite, e ali eles molham, meus irmãos, suas mãos, e começa, meus irmãos, na internet chamar por revelação, chamando, meus irmãos, pessoas por revelação. Aí aparece já o número dele lá embaixo, né, na tela. Aí a pessoa já liga para ele, e ele começa a falar, meus irmãos, com as pessoas, aquela lábia, meus irmãos, aleluia, aquela lábia, meus irmãos, de lobo, porque de ovelha ele não tem nada, e já ganha a pessoa, meus irmãos, a pessoa já manda lá um saldo no Pix dele, e é assim que eles estão vivendo, na mentira e no engano, e Deus não está revelando nada disso, meus irmãos, e o povo está acreditando neles. As igrejas estão cheias, meus irmãos, tem pessoas que dá casa, dá carro, dá tudo na igreja, e assim está fazendo, para que eles possam, meus irmãos, se enriquecerem nas costas do povo, e Deus vai querer conta disso. Eles esqueceram que haverá um dia chamado dia do juízo final. Oh meu Deus, oh meu Pai, que dia, meus irmãos, será esse? O dia do juízo final. Está programado por Deus, está registrado por Deus. A vida de cada um, meus irmãos, vai passar na tela. O mundo inteiro, desde os primeiros que nasceram até aqueles que ainda estão vindo, e aqueles que já morreram, os que ainda não morreram, vão estar lá, meus irmãos, diante do juízo de Deus. Aleluia. Milhões de pessoas vai estar assistindo aqueles momentos miseráveis, aqueles momentos, meus irmãos, que traiu a esposa, que traiu o esposo, que traiu, meus irmãos, a igreja. Homens, meus irmãos, que saíram dos seus países, foram para outros países pregarem, e ali, meus irmãos, prostituíram, adulteraram e continuaram pregando.
continuaram, meus irmãos, fazendo a obra que eles acham que está fazendo a obra de Deus, mas Deus não está dando ouvido neles. Não, não, não. E Deus é santo, 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 santo. E Deus, meus irmãos, tem uma mansidão extraordinária. Aleluia. Ele é calmo. Deus, meus irmãos, é paciente. Aleluia. Tudo, meus irmãos, que se passa no globo terrestre, tudo está reservado para o dia do julgamento, do juízo final. Este dia, meus irmãos, o mundo inteiro vai ver, pessoas por pessoa, porque há muitos que têm acreditado que Deus, meus irmãos, vai julgar por povos, vai julgar por línguas, por nações, por países. Não, Deus, meus irmãos, vai julgar um após um. Todos serão julgados. Todos, meus irmãos, serão chamados. Aleluia. Milhões de pessoas estarão ali. Milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas. E Deus vai abrir o livro. Aleluia. O livro, meus irmãos, que tem o nome de todos eles, todos. E Deus vai chamar, aleluia, Senhor Francisco, aleluia. Francisco vai se comparecer, meus irmãos, ali diante de Deus, e ali o anjo vai abrir o livro e vai fazer o julgamento. Vai ser passada a vida dele todinha ali, ó. Vai aparecer uma tela, meus irmãos, na lateral, e todo olho vai ver o que ele aprontou aqui na terra. Aleluia. Os falsos, os enganadores, os feiticeiros que fizeram mal para os outros, os macumbeiros, irmãos, todos estarão ali. Todos estarão ali. Aqueles, meus irmãos, que não faziam nada que poderia ser registrado, mas maquinava na sua mente, no seu intelecto, nos seus pensamentos malignos, diabólicos. Tudo isso, meus irmãos, é o Satanás que tem colocado na mente das pessoas. Quantas pessoas boas tem, meus irmãos, por aí? Tem pessoas boas. Tem muitas pessoas aí, meus irmãos, que não troca a sua vida de honestidade. Mesmo pessoas que não são crentes. Tem pessoas que não são crentes, meus irmãos, é até mesmo mais fiel do que um crente. Temos visto isso, meus irmãos. A vida dele está ali enquadrada diante de Deus. Ele não vacila, ele não escorrega seus pés, nem para a esquerda, nem para a direita. E está, meus irmãos, aguardando, aleluia, que Deus venha, meus irmãos, iluminar o nosso caminho. Que Deus venha iluminar a sua mente, o seu coração. Por mais, meus irmãos, que a pessoa seja, por mais duro de coração, por mais terrível de natureza, mas lá no fundo tem uma luzinha lá ainda. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. É que o mundo, meus irmãos, não busca perceber isso, mas cada pessoa tem uma luzinha lá no fundo, meus irmãos. Aleluia. E quando, meus irmãos, chega um momento que Deus toca através de uma oração, através da mensagem, da palavra, aquela luz vem, meus irmãos, se resplandecendo, vem resplandecendo, até que o brilho do Espírito Santo, meus irmãos, aparece na mente da pessoa. Aí não precisa ninguém falar nada, não precisa, meus irmãos, ficar falando para ele. Olha, você não pode ficar usando pinturas, você não pode usar calça de homens, você não pode usar roupa transparente, você não pode divorciar e casar de novo, você não pode assistir futebol, você não pode mexer com política, você não pode ficar sentado diante da maldita televisão que tem trazido adultério, prostituição e separação de casais. A maioria dos casais hoje, meus irmãos, separados, são, meus irmãos, através da maldita televisão. E não adianta, meus irmãos, Satanás conseguiu colocar no coração da maioria dos pastores. Não vou generalizar, porque ainda tem igrejas que ainda vivem a verdade, ainda tem remanescente na terra. Aleluia. Por isso, Deus, meus irmãos,
porque ainda há homens, há mulheres na terra com o coração voltado para Deus. Aleluia! Ainda há homens e mulheres, meus irmãos, que estão, meus irmãos, buscando a sua coroa de vida eterna. Mas quantos já esqueceram? Quantos, meus irmãos? Não tem problema não, pastor. Nós estamos vivendo nova era. Aquilo que era pecado há 1000 anos atrás não é mais pecado hoje não. Você quer que seja assim, para que você continue pecando, mas para Deus, meus irmãos, nada mudou. Tudo que é pecado, que foi pecado há 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos atrás, é pecado hoje. É pecado. Aí eles põem na mente, meus irmãos, que Deus é bom, Deus é misericordioso, e é mesmo. Ele é bom, Ele é misericordioso. Mas enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você está com os olhos abertos aqui na terra, Ele é misericordioso. Ele luta para você vir para a igreja, para ouvir uma palavra como esta. Ele luta para que você ore a Deus, aleluia. Ele luta para que você santifique a sua carne. Ele luta, meus irmãos, dia e noite. Deus tem lutado para salvar o ser humano, aleluia. Porque, meus irmãos, é uma regra de Deus. Ele é justo. Se Ele quiser mudar o teu coração agora, você pode ser quem for, Ele muda e acabou. Mas Ele não faz isso, meus irmãos. Não faz. Eu ouvi, meus irmãos, uma reportagem de um pastor, que uma jovem perguntou para ele: ô pastor, mas quem criou Satanás? Não foi Deus? Foi Deus. Mas Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo. Ele se transformou em Satanás. E ali, meus irmãos, ela perguntou: mas Deus não sabe tudo que está na frente? Tudo que vai acontecer amanhã, com o nosso pensamento? Se Ele sabia que Ele ia virar Satanás, por que Ele criou? Irmãos, o mistério de Deus, aleluia. Deus, meus irmãos, não te impede de fazer nada. Você pode viver da maneira que você quiser. Ele te deu um livre arbítrio, como diz a palavra do Senhor, que você pode, meus irmãos, servir a Deus ou ao mundo. Você pode, meus irmãos, lutar pela sua salvação, ou você pode viver, meus irmãos, as regalias do mundo e ir para o inferno naquele dia. Mas sabemos, meus irmãos, que a misericórdia do Senhor, ela é grande, aleluia. Aí, meus irmãos, o pastor disse para ela, falou assim: olha, vamos supor que tem aqui 10 alunos, e ele vai estudar comigo. Aí o que eu faço? Eu pego o nome dos 10 alunos, aí eu medito assim: bom, aquela fulana vai passar, eu vou passar ela. Aí dá nota 10 para ela, dá nota 10 para ele, dá nota 10 para o outro. Aí para os outros dá nota 2, nota 1, nota 3. Aí, meus irmãos, o que acontece? Chega lá, meus irmãos, ele vai ter que apresentar ao seu diretor. Mas ele vai apresentar aquilo que ele aprovou, só aquilo que ele quis aprovar. Mas aquilo que ele não quis aprovar, ele deu nota baixa. Aí, meus irmãos, não tem justiça. Então Deus não é assim, meus irmãos, aleluia. Deus criou o homem e a mulher, meus irmãos, e deixou que ele decidisse a sua própria vida. Você quer viver para ser salvo? Então o caminho é este. Você quer viver para ser salvo? Guarde a palavra, guarde os mandamentos, guarde a doutrina, santifique a sua vida, santifique o seu espírito, a sua alma, santifique a sua carne, para que ela não venha pecar, aleluia. Porque todo pecado está na carne, meus irmãos. Verdade. O Espírito conhece a Deus. Por mais que você nunca foi crente, mas o seu Espírito conhece a Deus. Ele sente o desejo de ir para os céus. Porque se eu perguntar aqui, meus irmãos, você quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Nem o próprio Satanás quis ir para o inferno, meus irmãos. Você lembra do Gadareno? Quando Jesus botou, meus irmãos, subiu no barco,
e chegou, meus irmãos, na terra dos Gadarenos. Quando ele desceu ali, meus irmãos, veio, meus irmãos, aquele homem endemoniado gadareno e dobrou o joelho diante de Jesus. Viesse a nos destruir antes do tempo? Foi o que eles disseram para Jesus. Eles conheceram Jesus, sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia que Jesus era o próprio Deus. Viesse a nos destruir antes do tempo? Aí pediu, meus irmãos, para Jesus, para que não lançasse para o inferno, não nos mande para o inferno, mande nós entrar na manada de porcos. Ia passando, meus irmãos, ali mais de 2.000 porcos. Veja, meus irmãos, que um ser humano só, havia mais de 2.000 demônios no corpo dele. Por isso que nós precisamos orar, meus irmãos, jejuar, consagrar nossa vida e orar por essas pessoas, trazer elas para a igreja, para receber, meus irmãos, a oração. Aleluia. Por mais simples que seja a nossa oração, mas a mão de Deus vai, meus irmãos, se mover e vai libertar. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, sabemos que Deus tem cuidado de nós desde Adão, meus irmãos. Era para Deus ter destruído Adão e Eva, porque eles pecaram. Deus falou para eles: olha, não coma do fruto da ciência do bem e do mal. No dia que comer vai morrer, vai sofrer. E ali, meus irmãos, eles desobedeceram. A serpente enganou e eles comeram, meus irmãos, e não fez nada com eles, não aconteceu nada no momento ali. Mas após, meus irmãos, o Senhor Deus veio e expulsou eles do jardim do Éden. O jardim do Éden era um paraíso, onde os seres humanos criados por Deus iriam viver. Aleluia. Ia viver, meus irmãos, comendo, bebendo ali, meus irmãos, dando glória a Deus, e aleluia. Não ia sentir dores, não ia haver, meus irmãos, nenhum mal, nenhum câncer, não ia existir câncer, não ia existir problema no coração, meus irmãos, não ia existir, meus irmãos, problema em nosso corpo. Seríamos, meus irmãos, abençoados por Deus e guardados por Ele. Ali, meus irmãos, no jardim do Éden, iríamos viver ali na paz, na alegria, no gozo eterno. Aleluia. Oh, glória a Deus. E ali, meus irmãos, quem fazia o culto era Deus. O próprio Deus, meus irmãos, fazia o culto ali no jardim do Éden. Porque diz a palavra de Deus que toda manhã o Senhor vinha ali, meus irmãos. Vinha, meus irmãos, no jardim do Éden e fazia o culto com Adão e Eva. Aleluia. Maravilha, Deus. Era para nós estar, meus irmãos, conversando diretamente com Deus ali, meus irmãos. Mas houve o pecado, e o pecado traz a separação, o pecado traz a morte. E ali, meus irmãos, Adão e Eva morreram espiritualmente. Morreu espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Foram expulsos e começaram, meus irmãos, a procurar meios de arrumar coisas para comer, para se vestir, a procurar, meus irmãos, a preparar uma casa, um local para que eles pudessem ficar, porque os animais, meus irmãos, mudou a natureza nessa época. Os animais ficam ferozes, carnívoros, e eles tinham que se cuidar, meus irmãos, para não ser morto pelos animais. Tinha que se cuidar. E ali, meus irmãos, foi vivendo o homem até nos dias de hoje. E Deus, meus irmãos, tem lutado de todas as formas. Aleluia. Deus tem procurado, meus irmãos, achar todos os meios para que o ser humano venha se arrepender do seu pecado, para que o ser humano venha, meus irmãos, arrepender das suas maldades no coração. Porque tem homens maus, meus irmãos, tem homens terríveis, tem homens, meus irmãos, milionários aí, que ele mata por pouco dinheiro, meus irmãos. É coisa terrível. A luta, meus irmãos, pelos bens materiais está, meus irmãos, expandido nos corações. O mal entrou, a raiz entrou, meus irmãos, do pecado no coração do ser humano. E a maioria
só tem buscado, meus irmãos, os prazeres carnais, prazeres, meus irmãos, de viver dentro de carros blindados, apartamentos, meus irmãos, chiques, porque tem muitos e estão vivendo assim. Mas o que me machuca, meus irmãos, é saber que tem homens conhecedores do Evangelho, que são milionários, ficaram ricos através da palavra de Deus, e não ajuda o pobre, meus irmãos, não ajuda o necessitado, não ajuda, meus irmãos, são coração travado, fechado, não ajuda, não faz nada pelo próximo. E nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você vê alguém passando fome e ele pedir de comer e você não der, não interessa a vida que ele está levando, irmãos, tem que dar. Se você tem condição de dar, dá alguma coisa a ele, compre alguma coisa para que ele coma, mate a fome dele. Tudo isso, meus irmãos, será guardado, registrado por Deus naquele dia. Aleluia, glórias a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Precisamos, meus irmãos, voltar para Deus de corpo e alma e espírito. Verdade. Não podemos ficar com o pé dentro ou por fora. Ah, irmão, eu sou crente, mas eu vou lá naquele forró, naquele baile lá, e está tudo bem, está tudo normal. Eu sou crente, mas bebo uma cervejinha. Ah, eu sou crente, mas jogo uma bolinha. Eu sou crente, mas assisto alguns programas na televisão. Eu sou crente, mas eu estou entrando na política. Eu sou crente, mas eu divorciei da minha esposa e casei com outra. É crente nada, meus irmãos, é mentira, é engano, é falsidade, é mentira, meus irmãos. Crente, meus irmãos, tem que ser como Abraão foi, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos revela que Deus, meus irmãos, chamou Abraão e disse para ele: Abraão, saia do meio da tua parentela e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, aleluia, e tu serás muito abençoado, glória a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra de Deus nos revela, meus irmãos, que Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus, meus irmãos. Abraão teve fé em Deus, ele creu, e ele saiu, meus irmãos, ali no meio dos pais, da mãe, da família, pegou tudo que era dele, meus irmãos, e seguiu o caminho, sem saber para onde ir. Mas foi, meus irmãos, em busca daquilo que Deus prometeu. E aquilo que Deus promete, Ele faz. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Se Deus prometeu, meus irmãos, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na tua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Precisamos, meus irmãos, adquirir a fé desses homens, profetas, Moisés, Elias, Eliseu, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, tantos profetas, meus irmãos, aleluia. Precisamos buscar a fé deles, precisamos adquirir, meus irmãos, a confiança desses homens. Nós vemos, meus irmãos, que há 2000 anos atrás, ali, meus irmãos, existia um rei, meus irmãos, aleluia, um imperador chamado Nero. O homem, meus irmãos, que era tão mal, que ele mandou matar a própria mãe dele, e mandou, meus irmãos, abrir o útero dela, para ele ver o lugar onde ele havia sido gerado. Isso é coisa satânica, diabólica, é coisas malignas, meus irmãos, coisas malignas, coisas diabólicas. Ele, meus irmãos, chegou um dia
O jardim, meus irmãos, do palácio dele era tudo escuro, não tinha copel na época, não tinha, meus irmãos, uma vela, não tinha nada para pôr ali não. Olha o que ele fez. Ele pegou, meus irmãos, os crentes, os humildes, e trouxe, meus irmãos, ali para o palácio, e pendurou eles, meus irmãos, ali no seu jardim, pendurou um por um ali no jardim, e tacou fogo neles, queimou os crentes ali, meus irmãos, foram queimados, para clarear, meus irmãos, o jardim dele. Você imagina, meus irmãos, quando este homem chegar no juízo final, o julgamento da vida deste homem como será? Ele vai ver tudo que ele fez nesta terra, tudo que ele plantou, ele vai colher naquele dia, vai colher, meus irmãos, está tudo registrado por Deus. Por isso nós devemos voltar para Deus. Aleluia. Ezequiel 18, verso 20, já preguei essa mensagem. A alma que pecar, essa morrerá. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? A alma que pecar, essa morrerá. Mas diz a palavra de Deus: mas a alma que se arrepender dos seus maus caminhos, que abandonar as suas iniquidades, que abandonar as suas vaidades, os seus desejos carnais, a alma que abandonar o pecado e voltar para mim, eu vou esquecer de todo o seu pecado que cometeu. Será esquecido por Deus. Diz a palavra, meus irmãos, que aqueles que se arrependem dos seus pecados, por mais grandes que eles sejam, será, meus irmãos, ajuntado todos esses pecados e lançado, meus irmãos, no oceano, lá no fundo, lá no abismo, para vir ao esquecimento. Aleluia. Deus não se lembrará mais disso. Deus é santo, meus irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele está trazendo essa palavra nesta noite, para que você tome uma decisão na sua vida. Não é tomar uma decisão comigo não, meus irmãos, eu também necessito da misericórdia de Deus. É tomar uma decisão com Deus. A vida que você está levando, a vida que você está praticando, aquilo que você está praticando, os seus erros, as suas falhas, Deus está vendo tudo, irmãos. Nada ficará escondido. Eu acredito, meus irmãos, que naquele dia vai haver, meus irmãos, o detector lá na porta dos céus. Eu acredito que esse detector vai ser o Espírito Santo, que conheceu a tua vida, conhece a tua vida e a minha aqui na terra. Por onde quer que nós andarmos, aonde tem um ser humano, ali o Espírito Santo está registrando tudo, irmãos. Aleluia. Eu acredito que Ele vai estar lá na porta do céu, meus irmãos. A hora que nós chegar, Ele vai detectar em mim, vai detectar em você, se nós vivemos diante do Senhor nosso Deus com sinceridade em nosso coração, se nós guardamos a sua palavra em nosso coração com sinceridade, com fidelidade, se nós vivíamos, meus irmãos, dentro da igreja, fora da igreja, dentro da nossa casa, no trabalho, nas viagens, como que estamos vivendo? Porque uma grande maioria só é crente na igreja, meus irmãos, só é crente na igreja. Tem mulheres, meus irmãos, que vêm para a igreja tudo arrumadinha. Meus irmãos, se Jesus vinha ali, era salva. Mas quando chega em casa, coloca aquelas roupas escandalosas, vai, meus irmãos, vestir bermudas, blusas degotadas. Ô pastor, isso é coisa do passado. Não, 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 é coisa de hoje. O meu Jesus, Ele não mudou não. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será eternamente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele é o mesmo, meus irmãos, Ele não muda. Oh Deus poderoso. Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos. Eu já preguei, meu Pai. Oh Jesus, põe as tuas mãos. Mas é gostoso pregar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É gostoso falar do amor de Jesus Cristo. É gostoso, meus irmãos, pregar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque, meus irmãos, diz a palavra de Deus que os anjos pediu a Deus para pregar em nosso lugar.
Os anjos pediram, meus irmãos: Senhor, deixa nós descer lá, nós vamos pregar a palavra do Senhor lá, eles vão acreditar em nós. Aí Deus falou: não, eu vou usar o homem, eu vou transformar o coração do homem, vou chamá-lo, escolhê-lo, e vou encher o coração dele da minha palavra, e ele vai pregar a minha palavra, e aqueles que tiverem de vir, virá, aleluia. Aqueles que tiverem de ser salvos vão dar ouvido. Mas eu sei, meus irmãos, que muitos que ouvem esta mensagem, daqui a pouquinho vai estar ali no YouTube, no meu canal, a oração de hoje, esta mensagem. Muitos que vai ouvir, meus irmãos, eles vão dizer que eu sou ignorante, que eu sou pastor antigo, que eu estou voltando lá no passado. Mas necessitamos voltar ao passado, para criar, meus irmãos, a ponte para o futuro, se quisermos ir morar na mansão celestial. Ou você volta lá atrás e busca uma vida de santidade diante de Deus, ou você será condenado com o mundo. E isso eu estou dizendo, meus irmãos, para crente. Estou pregando para católico não, é para crente mesmo. A maioria, meus irmãos, são homens, pastores, pregadores, que o coração está voltado para o mundo. Estão, meus irmãos, com o desejo da carne. Estão, meus irmãos, buscando os bens materiais através da palavra de Deus. São homens e mulheres que terão que dar conta diante do Senhor naquele dia. Aleluia. Eles não podem pregar a palavra de Deus, meus irmãos, toda. Não pode, meus irmãos. Mas graças a Deus, que Deus, meus irmãos, tem colocado em nosso coração, aleluia, o desejo da salvação da nossa alma. Então eu posso pregar, aleluia, de Gênesis a Apocalipse. Nada me proíbe eu pregar de Gênesis a Apocalipse, porque eu tenho certeza naquilo que eu estou vivendo diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Precisamos viver, meus irmãos, com um coração sincero diante de Deus, para que possamos pregar a verdade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler Provérbios 4. Provérbios 4, glória a Deus. Não, Provérbios 3. Provérbios 3, versículo 33. Vamos ler, meus irmãos? Palavra de Deus nesta noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Provérbios 3, verso 33. Aleluia. Mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo está abençoada. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Palmas para Jesus, que você tem por Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, meus irmãos, trata os retos com intimidade. Deus trata os retos, meus irmãos, com intimidade. Quem é reto? Reto, meus irmãos, é aqueles que obedecem a palavra de Deus verdadeira. Não é a falsa, não. Hoje, meus irmãos, tem milhões de crentes, mas são crentes que foram, meus irmãos, só chamados, não são escolhidos para ir para os céus. Registra isso em sua mente. Tem que ser chamado e escolhido. Aí você tem que procurar a saber se você foi chamado, escolhido, ou foi só chamado. Porque se você não está dominando a sua carne, você só foi chamado. Irmãos internautas, abra teu coração para Deus.
Descobre aí se você foi escolhido, se você foi chamado, escolhido ou só chamado. Por isso que nós estamos vendo, meus irmãos, um pecado arraizado, meus irmãos, nas igrejas. A maioria das igrejas, não estou generalizando, porque ainda há remanescente na terra, mas a maioria, meus irmãos, estão no pecado. Nada mais para eles, meus irmãos, é falha diante de Deus, nada mais é pecado. Tem problema isso, não tem problema aquilo. É aquele demônio chamado demônio do que é que tem entrado, meus irmãos, nos corações deles e tem se expandido dentro da igreja. O que tem isso, pastor? Isso é loucura. Alguns dias atrás eu estava em viagem, meus irmãos, e estava na frente com o irmão, e ali, meus irmãos, nós começamos a conversar sobre a palavra de Deus, e ele dizia: o que tem isso, irmão? Não, prova na Bíblia que é pecado isso. Eles procuram, meus irmãos, as coisas na Bíblia para saber aquilo que eles podem fazer. Fica procurando, meus irmãos, o que não é pecado que eles podem fazer. Se eles acharam um versículo ali que pode, meus irmãos, adulterar, que não é pecado, eles vão adulterar então. Mas não é assim, meus irmãos, que vive diante do Senhor para salvação. Tem que estar enraizado dentro do seu coração. Você tem que conhecer isso, você tem que saber disso por si mesmo, dentro do seu coração. Você tem que entender, você tem que compreender aquilo que é pecado e o que não é pecado. Mas é por isso que eu tenho falado, pregado, meus irmãos, insistido, que a maioria não tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo sabe o que é pecado. Quem tem o Espírito Santo sabe que as vaidades, meus irmãos, é pecado. Sabe, meus irmãos, conhece, entende e busca obedecer a Deus, não somente aquilo que está na Bíblia, mas aquilo, meus irmãos, que ele conhece diante de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, quando a pessoa que tem o Espírito Santo vai, meus irmãos, a cometer algum pecado, o Espírito Santo toca nele. Ele não comete, ele não vai, ele não faz. Se essas crentes, meus irmãos, de hoje que nós estamos vendo por aí, fossem crentes, meus irmãos, preparadas para ir morar nos céus, elas não usavam as roupas que estão usando. Roupas, meus irmãos, transparentes, roupas escandalosas, bermudas, mini blusas. Tem mulheres, meus irmãos, que vivem até mesmo quase peladas dentro de casa. Não, pastor, estou dentro da minha casa. É isso mesmo, o Espírito Santo não está aí, pode ficar de qualquer jeito mesmo. Mas se Jesus vir, tu fica. Se Jesus aparecer nas nuvens nesta hora, vai ficar, meus irmãos. As mínimas coisas as pessoas estão trocando pela salvação da alma. Estão trocando, meus irmãos. Tem crente, meus irmãos, que vai na casa lotérica, ele vai lá para pagar a luz e a água, mas quando chega lá, meus irmãos, o diabo perturba ele e vai lá e joga, faz lá a sua loteria, compra lá, meus irmãos, a sua mega sena. Ele vê aquelas placas lá indicando que ganharam 10 milhões, 50 milhões, eles vão atrás. E hoje, meus irmãos, não precisa nem ir lá, meus irmãos, na Caixa Econômica não. Nos celulares mesmo, meus irmãos, estão oferecendo coisas terríveis, meus irmãos. Tem pessoas que ganham dinheiro dentro de casa, eles mandam no celular direto, perguntando se a gente quer, meus irmãos, entrar neste programa diabólico, programa que só pensa, meus irmãos, nas imundícias que o mundo oferece, nas idolatrias, nas vaidades. Só pensa, meus irmãos, no dinheiro, na riqueza. O pensamento, meus irmãos, dos jovens hoje é só pensar em riqueza, em dinheiro. Só pensa, meus irmãos, em coisas grandes, em ter nomes. Meus irmãos, grandeza, orgulho. O mesmo orgulho que Satanás teve quando era anjo de Deus lá nos céus. Porque diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que abaixo, meus irmãos, ali na frente, abaixo do trono de Deus, tinha ali, meus irmãos, umas rodas. Aleluia! E aquela roda, meus irmãos, ficava rodando. Mas para ela rodar, meus irmãos,
os anjos tinham que trazer pedras afogueadas. Isaías falou sobre isso, pedras afogueadas, colocava ali na roda, meus irmãos, a roda ficava rodando, e a glória subia para as narinas do Senhor nosso Deus, e Deus se satisfazia com aquilo. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que este anjo, que era o anjo, meus irmãos, que brilhava mais do que todos lá no céu, ele se orgulhou, meus irmãos, a grandeza entrou no coração dele, e ali, meus irmãos, ele começou a roubar as pedras afogueadas, e começou, meus irmãos, a ganhar a mente dos anjos. Diz a Bíblia que ele conquistou a terça parte, meus irmãos. Imagina se ele conseguiu enganar os anjos de Deus. Imagina nós que somos carne e osso. Imagina nós, meus irmãos. Por isso Jesus diz: orai, orai, vigiai, jejuai, consagrai sua vida diante do Senhor, para que não venha cair em tentação. Temos que orar e jejuar, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E diz a Bíblia, meus irmãos, que ele disse para os anjos: olha, eu vou subir acima das estrelas e vou formar o meu trono, e nós seremos glorificados também. Aleluia. Meus irmãos, ele disse isso, mas quando ele disse isso, meus irmãos, rapidamente, aleluia, diz que os anjos vinham trazendo, meus irmãos, 2.000 pedras afogueadas. Aí ele dizia: quantas pedras tem? Tem 2.000, deixa 1.000 para mim e leva 1.000 para o Senhor. Ele roubou de Deus, meus irmãos. E diz, meus irmãos, que os anjos vinham chegando, um trazia 3.000, outro trazia 5.000, e ele mandava deixar a metade para ele, a montar o trono dele, e os outros mandavam, meus irmãos, para Deus. E diz a palavra de Deus que o anjo Miguel, meus irmãos, ouviu a voz do Senhor, e ali, meus irmãos, houve uma batalha nos céus dos anjos que estavam do lado de Miguel, ali, meus irmãos, com as suas espadas em suas mãos, e começou a guerrear contra Satanás. E a terça parte dos anjos, era milhões de anjos, meus irmãos, eram muitos anjos. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Miguel conseguiu lançar Satanás para baixo, para a terra. Por isso que nós vemos na palavra de Deus: ai dos que habitam na terra, foi lançado sobre vós Satanás, e vai tentar derrubar todos. Tentou, meus irmãos, conseguiu derrubar Eva lá no jardim do Éden, e Adão, meus irmãos, caiu, e o pecado veio, meus irmãos, a se expandir no meio do ser humano. Aleluia. Mas Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele tem, meus irmãos, cuidado de nós. Irmãos, se nós ficarmos sozinhos aqui na terra, nós seremos destruídos. Num piscar de olho, Satanás acaba com nós aqui. Mas não, Deus, meus irmãos, esteve ali no jardim do Éden. Aí depois, meus irmãos, o homem não teve mais comunhão com Deus, de falar, meus irmãos, diretamente com Deus, mas Deus estava ali com eles. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que o Senhor Deus esteve, meus irmãos, na época que Ele voltou, meus irmãos, para os céus, e enviou Jesus Cristo para vir, meus irmãos, ficar conosco. E diz a palavra do Senhor que com 30 anos de idade o Senhor Jesus começou a pregar a palavra, começou a ensinar, meus irmãos. Aleluia, oh glória a Deus. Muitos têm medo quando nós pregamos sobre o inferno, mas Jesus, meus irmãos, foi o que mais Ele pregou, foi sobre o inferno, para que você tenha medo de ser lançado lá. Você tem que temer, meus irmãos, tem que temer a Deus, obedecer a Deus em espírito e em verdade, para que você não seja lançado no lago de fogo. O maior desespero, meus irmãos, o maior desespero será, meus irmãos, a vida daqueles que ali caírem, porque diz, meus irmãos, que eles
Pessoa que cai ali, meus irmãos, o fogo ali, meus irmãos, vai passar de 2000 graus. Vai passar, porque diz, meus irmãos, que vai derreter o ser humano. O fogo ali, a temperatura ali vai derretendo, porque nós não vamos ser jogados a nossa alma lá dentro só, não. Aqueles que foram para o inferno vai ser jogado no corpo, alma e espírito, porque diz a palavra do Senhor: os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos, meus irmãos, transformados no abrir e no fechar de olho. Seremos transformados num corpo incorruptível, imortal e glorioso. E ali, meus irmãos, iremos morar na mansão celestial, assim como Jesus foi, de corpo, alma e espírito. Mas receberemos, meus irmãos, uma transformação, que o nosso corpo vai ser imortal. Nunca mais morreremos, nunca mais sentiremos dores. Por isso, meus irmãos, devemos obedecer a palavra do Senhor e viver em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que ali, meus irmãos, Jesus foi morto, crucificado com 33 anos. E ali, aleluia, no terceiro dia, meus irmãos, ele saiu da sepultura, foi ressuscitado para a glória do Senhor, voltou para os céus. Mas ele falou um dia antes, na noite que Jesus foi traído, ele falou para os apóstolos: olha, fiquem tranquilos, convém que eu volte para os céus, convém que eu vá para o meu Pai, porque se eu não for, o Consolador da verdade não virá, o Espírito Santo não virá, e se eu for, enviar-vos-ei o Espírito Santo de Deus, que vos guiará no caminho que deve andar. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus enviou, meus irmãos, agora por último, o Espírito Santo para nos guiar neste caminho. É Ele, meus irmãos, que nos ajuda a entrar nessa porta estreita, neste caminho estreito, meus irmãos. Aleluia, oh glória a Deus. É Ele que tem nos ajudado a nós estar, meus irmãos, na presença do Senhor. É Ele que tem te ajudado você não pecar contra Deus. É Ele que tem nos ajudado, meus irmãos, a nós mantermos em pé na presença do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a promessa de Deus foi essa: será enviado, meus irmãos, o Espírito Santo, e Ele vos guiará no caminho que deve andar, e estará convosco para toda a eternidade. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí nós começamos, meus irmãos, começamos a buscar esses homens da mídia, esses homens, meus irmãos, que têm tudo que eles precisam aqui na terra, tudo que eles precisam tem na terra. Estão vivendo, meus irmãos, vida de miséria, de pecado, de adultério, de prostituição. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é pura, ela é santa e verdadeira. O que está escrito aqui, meus irmãos, nunca sairá. Ai daquele que tirar um tio da palavra do Senhor, uma vírgula, terá que dar conta diante dele. Não podemos, meus irmãos, precisamos viver a palavra do Senhor, precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. A Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés, ele guardou tanto a palavra de Deus no seu coração, que um certo dia, meus irmãos, após 39 dias que ele estava no monte, aleluia, o rosto dele, meus irmãos, começou a brilhar, meus irmãos, de tal forma que o israelita, meus irmãos, o povo de Israel, não conseguia, meus irmãos, olhar para a face dele, de tanto que brilhava, porque vivia em santificação. O homem que vive em santificação recebe poder de Deus, tem poder, meus irmãos, da cura, tem poder da libertação, tem poder de abrir o mar para atravessar do outro lado, tem poder, meus irmãos, de curar, de libertar, tem poder, meus irmãos, de fazer algo extraordinário nesta terra, mas precisa ter intimidade com Deus. Você tem? Você tem intimidade com Deus? Irmãos internautas, tem intimidade com Deus?
Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aí diz a palavra do Senhor: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo Ele abençoa. Graças a Deus, aleluia. Se é justo, Deus abençoa a sua casa. Se você é justo, Deus vai abençoar a tua casa. Se você é justo, Deus vai preparar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Não terá falta, meus irmãos. Não terá, Deus não deixa faltar. Busque de Deus a santificação. Revista a tua alma, o teu espírito na santificação diante de Deus. Aleluia. Para que você possa viver na presença do Senhor, aguardando a coroa de vida eterna. Ele tem para te dar. Ele tem coroa de vida eterna para dar aos meus irmãos internautas. Ele tem, meus irmãos. Mas você que tem que buscar, você que tem que abrir seu coração, abrir, meus irmãos, aleluia, a sua mente, e buscar de Deus em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarda cada um, que Deus, meus irmãos, coloque um anjo dentro da sua casa para repreender todo o mal que luta contra você. Deus abençoe, irmãos internautas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Palmas para Jesus. Glória a Deus.